Após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outros nocivos ingredientes implementados por um importante e influente bispo do cristianismo primitivo, chamado Marcião. Enquanto os discípulos do Messias usavam toda a Escritura, considerando todas as Escrituras como uma unidade e sem a existência de hierarquia sobre elas, Marcião foi o primeiro a inventar o termo Velho e Novo Testamento. Marcião cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou o Deus mau, que seria o Deus dos judeus, e no Novo Testamento se manifestou o Deus bom, ou seja, o Deus de Jesus Cristo. Em sua mente agnóstica, Marcião declara que o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. O seu pensamento pagão pregonizou um sistema de dualidade para explicar a contradição entre Velho e Novo Testamento e para justificar a existência de dois deuses. Por conta disso, Marcião interpretou as Escrituras de maneira totalmente incorreta. Marcião declarou que o Deus dos judeus, o Deus mau, ensinava olho por olho e dente por dente, e o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Esse conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de outra pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado a outrem em valor proporcional à sua ofensa. Marcião também declarou que o Deus do Antigo Testamento não era onisciente, porque se ele fosse onisciente não teria perguntado a Adão onde ele estava. Entretanto, Marcião esqueceu da misericórdia do Eterno. Marcião também declarou que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de vingança, crueldade e ódio, e o Deus de Jesus era bondoso e amoroso para com todos os homens. Em hebraico, a palavra graça aparece 240 vezes no que Marcião chamou de Velho Testamento. Na visão de Marcião, Jesus foi enviado pelo Deus bom para superar o Deus mau. Para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião então propôs a divisão das Escrituras em Velho Testamento e Novo Testamento. Marcião, com isso, atraiu para si um grande número de seguidores, e após ele ter sido excomungado da Igreja de Roma, ele constituiu uma comunidade independente, ou seja, a Igreja do Marcião, alcançando muitíssimas pessoas em vários lugares. Essa Igreja de Marcião perdurou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau dos judeus. Policarpo, que foi um discípulo de João, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico, que a lei foi abolida por Cristo, que a igreja substitui Israel no plano de Deus, a existência da separação entre Velho e Novo Testamento. Essas ideias de Marcião fez com que milhares de pastores pelo mundo inteiro tornassem discípulos indiretos do agnosticismo de Marcião, porque eles ensinam coisas em suas igrejas que provém dos ensinos heréticos de Marcião. A verdade precisa vir à tona. Todas as Escrituras são inspiradas pelo Eterno, e não existe divisão entre Velho e Novo Testamento. Sendo assim, a palavra é uma só, seja a Torá de Moisés, a Torá dos profetas, a Torá de Yeshua, a Torá dos seus discípulos. Foi Jesus quem inventou o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo? Na verdade, esses dois mandamentos já estavam escritos na Torá. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4 e 5 diz: Ouve, Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Amarás ao Eterno, o teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E também está escrito na Torá, em Levíticos, capítulo de número 19, no verso 18, ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o seu Elohim. Então, podemos ver que Jesus não inventou o mandamento do amor ao próximo e do amor ao Eterno, como muitas pessoas pensam. Nas Boas Novas, segundo Mateus, o fariseu pergunta: qual é o maior mandamento dentro da Torá? Yeshua responde, citando: deveríamos amar ao Eterno e amar ao próximo como a nós mesmos. Fica então claro para nós, à luz das palavras do nosso Messias, que ele não estava pregando a revogação da Torá. Pelo contrário, ele estava ensinando o que Moisés havia dito e destacou os seus dois pontos principais. No passado, não existia a imprensa, então muitos rabinos passaram a condensar, a resumir a lei em poucos mandamentos, objetivando para que a população pudesse memorizá-los. Conforme o Talmud, o rabino Sinlai ensinou que a Moisés
foram dados 613 mandamentos. Veio Davi e reduziu para 11. Veio Isaías e reduziu os mandamentos para 6. E veio Miqueias e os reduziu para 3. Veio novamente Isaías e os reduziu a 2. E aí então veio Amós e os reduziu a 1. A tentativa de reduzir os mandamentos também foi encontrada nos manuscritos conhecidos como Testamento dos 12 Patriarcas, de época anterior ao nascimento de Yeshua, de Jesus. No citado documento, Isacar fala exatamente o que Yeshua diria muitos anos depois, já que ensinou aos seus filhos o dever de amar ao Elohim e de amar ao seu próximo. Isacar chegou a lecionar que os 2 mandamentos foram por ele cumpridos durante a sua vida. E ele diz: eu agi com devoção e verdade. Em todos os meus dias amei ao Eterno com toda a minha força. Do mesmo modo amei a todos os homens como se fossem meus próprios filhos. Filho de Alexandria, um pensador judeu, discorreu sobre o Decálogo e ele explicou o seguinte: o ser humano deve amar ao Eterno e amar ao próximo. Então, quando Yeshua resumiu a Torá em 2 mandamentos, ele estava seguindo a tradição judaica de resumir os aspectos mais importantes da Torá. Certas pessoas que não têm esse conhecimento dizem que depois de Jesus só existiu 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Isso é um grave erro. Jesus ressaltou que toda a Torá e os profetas dependem dos 2 principais mandamentos, ou seja, estes são os alicerces dos demais. E isso não causa a abolição, a extinção da Torá, disse Filho de Alexandria. Temos conhecido algumas pessoas que se associam a um dos 2 lados e negligenciam o outro. Elas beberam do puro vinho das aspirações piedosas e, voltando as costas a todas as outras preocupações, devotaram a sua vida pessoal inteiramente ao serviço do Eterno. Outras, concebendo a ideia de que não existe o bem além de fazer justiça para os homens, não têm disposição para nada além da companhia dos homens. Essas pessoas podem ser chamadas com justiça de amante dos homens, as primeiras de amantes do Eterno. Ambas estão a meio do caminho da virtude. Só conseguirá virtude integral aquele que obteve a honra dos 2 aspectos.